Tudo maravilha, aqui é João Rafael Imperato, quinto episódio da série JR na Prática. Atendendo sugestão da advogada Renata De Rochella, seguidora assídua, hora de confeccionar uma ação de embargos à execução. E só uma observação aqui quanto aos embargos, eu tive um professor no meu curso de Direito que ele não falava embargos, ele falava embangos. Estranho, né? Acho que no tempo dele era um senhorzinho, já acho que no tempo dele era embangos à execução. Começando os embargos à execução, vamos falar do cabimento. Embargos à execução é a defesa do executado quando citado para cumprir a obrigação requerida no processo de, anote, artigos 806, 815 e 827, todos logicamente do Código de Processo Civil. É uma ação que impugna os pressupostos da ação de execução na tentativa de desconstituir, alterar ou minorar sua extensão. É o que virá já na confecção dos nossos embargos. Prazo dos embargos. Independentemente de penhora, depósito ou caução, o executado pode opor os embargos no prazo de 15 dias. Artigo 231 do Código de Processo Civil. Atenção ao artigo 917, onde constam as alegações que podemos fazer nos embargos. Fundamentação dos embargos à execução, artigos 914 a 920. E qual o procedimento dos embargos? A petição inicial deverá conter cópias das peças processuais relevantes do processo de execução do embargado. Relevantes, hein? E não juntar o processo de execução todo. Outro detalhe que vale uma consideração aqui, os embargos à execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado, autuados separadamente. Posteriormente, irão conclusos ao magistrado que poderá 1. Recebê-los, determinando a citação e intimação do embargado para responder e impugnar os embargos à execução. 2. Determinar que o embargante emende os embargos no prazo de 15 dias, conforme o artigo 321. E 3. Não recebê-los, rejeitando liminarmente os embargos. Artigo 918. Então vamos iniciar aqui a nossa confecção dos embargos, já está confeccionado logicamente, mas vamos iniciar aqui, seguir esses embargos à execução. Então vamos lá. Logo de cara no endereçamento já tem um apontamento a fazer. Ó, você está vendo aqui dois tipos de endereçamento. O primeiro endereçamento conforme o antigo Código de Processo Civil e o segundo endereçamento é conforme o novo Código de Processo Civil, artigo 319, inciso 1. Então vejam, primeiro endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da e o espacinho vara civil da comarca D, o município e o estado. Apesar de ser um endereçamento conforme o antigo Código de Processo Civil, é o que a grande maioria dos advogados usam nos dias de hoje. E o segundo endereçamento conforme o novo Código de Processo Civil. Veja que ele é muito mais enxuto. Já falei sobre esse novo endereçamento nos vídeos anteriores da série JR na Prática. Se você tiver alguma dúvida, ou consulte os vídeos anteriores ou o artigo 319, inciso 1 do novo Código de Processo Civil. Feito o endereçamento, deixe um espacinho e coloque lá distribuição por dependência, conforme nós falamos no início do vídeo, processo número do processo, logicamente, e a execução, nome da execução, porque o seu cliente foi executado. Na sequência, a qualificação das partes. Titular do e-mail, lembra, novo Código de Processo Civil, residente domiciliado na e não a com crase, tá? Na rua, na avenida tal, por seu advogado que essa subscreve, instrumento de mandato e não mandado, instrumento de mandato anexo, com escritório na, o endereço do escritório, seu escritório advogado, onde recebe intimações, e-mail do advogado, vem perante Vossa Excelência, e aqui o verbo dos embargos à execução. Opor, na verdade, o verbo dos embargos, tá? Mas como estamos falando de embargos à execução, vem perante Vossa Excelência, opor, alguns até colocam o verbo oferecer, tá certo? Então pode colocar um outro, não está errado. Então vem perante Vossa Excelência opor embargos à execução, fundamentado nos artigos 914 a 920 do Código de Processo Civil, contra Chiquinho, nacionalidade e profissão, inscrito na RG, número, CPF, número, titular do e-mail tal, residente domiciliado na, o endereço do Chiquinho, pelos motivos de fato e de
de direito a seguir expostos. Uma dúvida que gera na cabeça das pessoas, principalmente na hora de qualificar o réu, é quando não temos todos os dados da parte contrária. Então, conforme eu fiz a observação, quando não possível a menção de algum ou alguns dos dados da parte adversa, escrever dados prejudicados ou informações prejudicadas. Por exemplo, você tem só o RG e não tem o CPF, coloca o RG e CPF pode colocar dados prejudicados, um exemplo. Maravilha? Uma pausa antes de continuar a confecção dos nossos embargos, pois quero falar sobre foro competente. Anote artigo 61 e 914, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Os embargos à execução devem ser opostos no mesmo juízo em que se processa a ação de execução. Você entendeu? Porque depois de endereçamento tem lá distribuição por dependência, processo número tal e execução e o nome da execução. E atenção ao artigo 914, parágrafo 2º. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos de penhora da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Então vamos seguir aqui os nossos embargos. Primeiro tópico dos fatos. Em apertada síntese, na data, a data tal, o embargado ajuizou ação de execução contra devedor solvente fundado em título executivo extrajudicial. Neste início aqui, você vai narrar resumidamente os fatos que ensejaram a ajuizamento da ação de execução. Por isso, no início aqui, em apertada síntese, não é para você copiar e colar todos os fatos da ação de execução. Você vai dar uma enxugada, apertar e sintetizar esses fatos. Deu essa resumida, uma sugestão de encerramento. Recebida exordial, o douto magistrado determinou a citação do executado para efetuar o pagamento no prazo legal sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para quitar o débito, bem como fixou os honorários advocatícios em 10%. Onde você acha essas informações? Essas informações você encontra no mandado de citação e penhora recebido pelo seu cliente. Pergunta que não quer calar. Posso abrir um tópico das preliminares? Pode abrir o tópico das preliminares, caso logicamente exista alguma preliminar ou algumas preliminares. E a minha sugestão é que você abra este tópico após sintetizar os fatos. Então, por exemplo, 1 dos fatos e 2 das preliminares. Mas entenda, isso é questão de estilo. Quero abrir logo de cara 1 das preliminares. Posso? Pode. Seguindo o nosso modelo, 2 do excesso de execução. Mas não teve excesso de execução nos meus embargos, então você não vai colocar esse tópico. Isso, como eu disse, é um modelo, é um exemplo, e aqui no nosso exemplo, nosso modelinho, tem um excesso de execução. Importante abrir referido tópico caso haja questionamento do valor executado. É o que geralmente ocorre. Digamos que esse tópico é o ápice da ação de embargos à execução. Exemplo de como você pode iniciar este tópico. Não obstante a veracidade da dívida contra o embargante, deve-se observar que os cálculos apresentados pelo embargado na inicial não estão corretos. E aqui você continua com o motivo dos cálculos não estarem corretos. O porquê destes cálculos não estarem corretos? Na grande maioria das vezes é porque foi cobrado em excesso, tem um excesso da cobrança, um excesso da execução. E um exemplo de como você pode finalizar o tópico. Conforme demonstrado, cálculos anexados, o valor correto do débito é D, o valor escreve também esse valor por extenso. Lembre-se, muito importante, estes cálculos devem ser juntados. Se for uma coisa muito apurada, muito rebuscada, uma coisa muito complexa, sugiro que contrate um contador para fazer estes cálculos. Tópico 3 da nulidade da penhora. Mas no meu caso não teve nulidade da penhora, então você não vai abrir este tópico da nulidade da penhora. Importante abrir referido tópico caso haja alguma nulidade da penhora realizada. Exemplo, depois você abre aí o artigo 833 do CPC, que trata sobre os bens impenhoráveis. E você vai discorrer o ocorrido. Penhora realizada pelo oficial de justiça, apontar a nulidade, fundamenta essa nulidade, por exemplo, com o artigo 833
e um dos incisos do artigo e pode até, o que eu recomendo, acrescentar uma jurisprudência. Uma. Não é para acrescentar 300 mil jurisprudências. E nós já vamos encerrar os nossos embargos à execução. Tópico 4 dos pedidos. Ante o exposto, o embargante requer: a. Os benefícios da justiça gratuita conforme declaração anexa. Veja essa observação que eu coloquei aqui, ó. Se realmente o seu cliente fizer jus aos benefícios da justiça gratuita, você peça. Caso contrário, não peça. Tem muitos advogados que são malucos para pedir justiça gratuita. O juiz não é bobo e cada vez mais os tribunais estão fechando o cerco. Outra dúvida: posso abrir um tópico da justiça gratuita? Pode, preciso, não há necessidade no meu ponto de vista, mas você pode abrir. Caso você queira abrir esse tópico, terminada a qualificação das partes, da justiça gratuita. Mas eu quero abrir depois dos fatos. Abra onde você quiser. Combinado? B. A intimação do embargado na pessoa de seu advogado para que, querendo, apresente impugnação no prazo legal. C. Sejam julgados procedentes os embargos a fim de fixar-se o valor correto do débito, o valor correto que você acha, o valor devido que o seu cliente entende e coloca, logicamente, esse valor por extenso. Ou caso a discordância for sobre a totalidade. Pode acontecer? Pode acontecer também. D. Declarar-se nula a penhora o que foi penhorado do embargante, liberando-se o bem. Caso haja o pedido de nulidade da penhora, lembre-se, você vai pedir a declaração da nulidade e que esse bem seja liberado. Isso é muito importante. E a condenação do embargado nos honorários de sucumbência. Caso o seu cliente não seja beneficiário da justiça gratuita, requerer também a condenação ao pagamento das custas processuais. Provará o alegado por todos os meios admitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do embargado. Da causa o valor de, valor por extenso. Um ponto aqui sobre o valor da causa. O valor da causa nos embargos de execução ou corresponderá ao mesmo valor da execução ou ao valor impugnado. A quantia que o embargante, o executado, não concorda dever, ou seja, podendo ser todo o valor exigido na execução ou parte dele. Termos em que pede deferimento, local, dia, mês e ano, nome do advogado ou da advogada, OAB, o estado da sua OAB e o número de sua OAB. Outro ponto que gera muita dúvida, quase que em todas as ações, são sobre as custas processuais. Caso o embargante não seja beneficiário da justiça gratuita, deverá recolher sim as custas processuais. Taxa judiciária, taxa de mandato e diligência para citação. Embargos de execução na ponta da língua, ou melhor, na ponta aí do mouse do computador, sei lá que ponta. Afiado então nos embargos de execução. E para lhe ajudar ainda mais, o tio vai deixar na descrição deste vídeo informações extras. E se você ainda não é inscrito no canal, fica o convite, inscreva-se. Um forte abraço e até o próximo vídeo.